Sobre a Era Vargas, nós vamos verificar a parte 2. Então, nós vamos falar sobre o governo constitucional. Nós vamos falar sobre as causas do governo constitucional, nós vamos falar sobre os principais desdobramentos do período e as suas consequências. Vamos lá, senhores. Conforme eu havia falado na aula anterior, no dia seguinte à promulgação da Constituição de 34, Getúlio Vargas ele havia sido eleito por via indireta, então, ou seja, o Congresso Nacional havia votado pela sua eleição como presidente do Brasil. Então, nessa segunda fase do governo Vargas, ela é conhecida como governo constitucional. Ela começa em 34 e termina em 1937 com o golpe, que deu origem à ditadura do Estado Novo. Então, agora nós vamos analisar as principais causas que levou, digamos, a essa criação do governo constitucional. Porque Getúlio Vargas, ele já estava no poder há aproximadamente 4 anos. Então agora nós vamos entender o que levou à continuidade de Vargas na presidência, agora como presidente constitucional, presidente eleito. Dentre as causas do governo constitucional, nós podemos citar a crise econômica. Então, o Brasil ainda estava vivendo sobre os efeitos da crise de 29. Então, com as implementações constitucionais que Vargas havia proposto através da Carta, de 1934, acabou acontecendo, que era necessário um governante forte, era necessário um governante que fosse, digamos assim, até de certa forma frio calculista na tomada das decisões para solucionar os efeitos da crise. O Congresso Nacional na época havia votado por Getúlio Vargas, porque eles achavam que Getúlio Vargas era o político mais capacitado para comandar o país nesse período. Então, além disso, outra das causas que nós podemos citar também é o colapso do tenentismo, porque o tenentismo ele havia, digamos, apesar de ter se tornado, um grande centro, um grande foco ali, como eu posso dizer, um grande foco da moralização do regime, um grande foco de revolucionários, de idealistas, o tenentismo ele acabou entrando em crise. Crise por quê? Porque como Getúlio Vargas ele centralizou o poder político na pessoa dele, ainda que como um chefe democrático, acabou acontecendo que o tenentismo perdeu força. Então, muitos tenentistas, eles ali se sentiram usados por Vargas. Vargas ele conseguiu o que tanto queria, a presidência da República. Conseguiu mais 4 anos de mandato. Ele utilizou grande parte das reivindicações tenentistas durante, a sua campanha eleitoral, durante o seu projeto de governo. E com isso, acabou acontecendo uma crise de hegemonia política. Ou seja, não existia, digamos assim, políticos de fibra, digamos assim, para bater de frente com Vargas. Então, por haver uma crise hegemônica política, Getúlio Vargas aproveitou dessa crise para se tornar, digamos, o principal político, o principal articulador político do período. Então, com isso, acabou acontecendo que, após o colapso do tenentismo, acabou acontecendo uma radicalização ideológica. Por quê? Alguns tenentistas, alguns tenentes, perdão, alguns tenentes, eles passaram a seguir tendências fascistas e outros tenentistas, líderes tenentistas, eles passaram a seguir é, tendências socialistas. Tanto que Luiz Carlos Prestes, que foi um dos tenentes, ele abraçou a causa socialista e se tornou o principal articulador do Partido Comunista Brasileiro dentro do solo nacional. Que nós vamos verificar ainda nessa aula, sobre essa questão dos desdobramentos. Então é sobre as causas que levaram
ao governo constitucional. Não foi ali só a Constituição, foi a crise econômica existente no período. O Brasil estava ainda se recuperando da crise de 29. Houve um colapso dentro do movimento tenentista, ou seja, uma divisão. Uns tenentes foram para a esquerda, outros tenentes foram para a direita. Direita e esquerda no sentido de fascismo e socialismo. Crise na hegemonia política, né? Ou seja, não existia, digamos ali, grandes líderes políticos, líderes de destaque. Então acabou acontecendo que Getúlio Vargas aproveitou dessa carência de líderes para autoafirmar-se como o principal líder do Brasil. E a questão da radicalização ideológica. Grande parte dos setores da sociedade, das Forças Armadas, alguns abraçaram o fascismo e outros acabaram abraçando ali o socialismo. Bem, dentro dos desdobramentos do período que nós estamos estudando, nós podemos verificar, pessoal, que durante o governo constitucional, o governo ele enfrentou grandes descontentamentos. Então, ou seja, esses descontentamentos, eles partiam, né, sobretudo, né, não da população, porque Getúlio Vargas, com a sua tendência, digamos, populista, ele conseguiu ali, né, basicamente abraçar toda a massa dos trabalhadores urbanos. Ele conseguiu ali, né, através das suas políticas trabalhistas, agradar a classe média. Só que geralmente essas tendências, essas críticas, esses grandes descontentamentos, vinha sobretudo, né, sobre políticos do estado de São Paulo que haviam até em 32 levantado armas contra o governo. Então Getúlio Vargas ele não ficou assim, como posso dizer assim, com uma boa reputação dentre os paulistas. Getúlio Vargas ele se popularizou em todo o Brasil, só que o estado de São Paulo, ele ali, ainda que sim, ficou com uma certa rixa. Ele não era bem visto no estado de São Paulo por causa, né, das medidas que ele havia adotado durante, né, o seu governo provisório. E dentro desse processo, né, como havia descontentamentos, foram criadas duas organizações. Essas organizações eram organizações antagônicas, eram organizações rivais. Representando a extrema-direita brasileira, né, sobretudo o pensamento conservador, foi fundada a Ação Integralista Brasileira. E, né, para defender o pensamento socialista marxista, foi criada uma outra organização conhecida como Aliança Nacional Libertadora. Então, né, a questão de a rixa fascismo-socialismo que existia na Europa acabou sendo, ainda que indiretamente, transferida, né, digamos, para o solo brasileiro, porque foi criada duas organizações, uma tinha como plano político para o Brasil a implantação de um regime corporativista, ou seja, um regime de base fascista. E a outra organização ela tinha como base, né, como objetivo, a implantação no Brasil de um governo socialista marxista até então, né, existente na antiga União Soviética, que hoje não existe mais, senhores. Tomem cuidado com isso. Bem, senhores, nesse slide aqui vamos falar rapidamente, né, de forma resumida, sobre a Ação Integralista Brasileira. Então, ela foi fundada em 1932 pelo modernista, escritor, político, né, do estado de São Paulo, Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele havia participado da Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil. E Plínio Salgado, ele simpatizava, né, com as ideias, com os ideais fascistas. Então, essa organização ela foi criada, digamos, no molde do nazismo alemão e do fascismo italiano, tanto que era uma cópia descarada do nazismo. Eles usavam os uniformes verdes, tanto que o militante integralista era conhecido como camisa verde. Eles adotaram como emblema
o sigma, que é um símbolo matemático, a letra do alfabeto grego que tem o significado de soma. E além disso, né, eles tinham, né, até as suas saudações. A saudação com o braço estendido, só que ao invés de ser o Heil Hitler, era uma saudação que o Tupi-Guarani, por ser um movimento nacionalista brasileiro, e é uma saudação que até então os grupos escoteiros usavam, que era o Anauê. Então, basicamente, Plínio Salgado, que no meio político assim, ele não era levado até muito a sério, tanto que chamavam ele de Führer Tropical ou Dulce da Favela, em alusão, né, ao título que Mussolini recebia e Hitler também, né, recebia de seus comandados. Então acabou acontecendo que Plínio Salgado ele conseguiu formar a Ação Integralista Brasileira, ele conseguiu disseminar as suas ideias, ele conseguiu muitos adeptos para sua causa, e o principal lema da Ação Integralista Brasileira: Deus, Pátria e Família. Então, geralmente, as classes mais abastadas da sociedade brasileira, as lideranças assim conservadoras do Brasil acabaram vendo com bons olhos a Ação Integralista Brasileira. Então, é o que defendia a Ação Integralista Brasileira. Como ela tinha, digamos assim, uma base nazi-fascista, era a implantação de um regime autoritário baseado no fascismo italiano e no nazismo alemão. Então era isso que eles queriam. Eles queriam implantar no Brasil uma ditadura, e essa ditadura seria, digamos assim, baseada no nazismo alemão e, sobretudo, né, no fascismo italiano. Então essa era a ideia de Plínio Salgado, fundar um Estado autoritário, que nas palavras dele ele considerava, né, como Estado integral. Integralismo, né, que vem de união, unir todas as pessoas com um único propósito, com um único objetivo, o bem maior da nação, o bem maior do Brasil. A outra organização com pensamento oposto aos integralistas era a Aliança Nacional Libertadora. Bem, a Aliança Nacional Libertadora, ela era uma frente única, formada pelos comunistas, pelos socialistas, pelos líderes trabalhistas, por anarquistas e, sobretudo, né, por alguns tenentistas. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Depois do colapso do tenentismo, alguns tenentes abraçaram a direita e outros tenentes abraçaram a esquerda. Então, geralmente, qual era o programa que a Aliança Nacional Libertadora tinha para o Brasil? Eles defendiam uma nacionalização das empresas estrangeiras, então eles culpavam, digamos assim, a crise econômica existente no Brasil, uma crise externa, uma crise que tinha como base o capital externo, a sua exploração, e o que, né, posteriormente acabou ali levando, né, à radicalização. Além disso, eles propunham também uma reforma agrária, uma distribuição, né, das terras para os trabalhadores e a implantação de um governo popular. Só que, em outras palavras, pessoal, a Aliança Nacional Libertadora ela defendia a ditadura do proletariado. Ela defendia uma ditadura socialista até então existente, né, na antiga União Soviética. Era esse que era o real objetivo da Aliança Nacional Libertadora. Tanto que o líder era quem? Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, que havia participado da Coluna Prestes após ali, né, o fim da Coluna Prestes. Ele vai para a Rússia, até então, né, União Soviética. Lá na União Soviética ele recebe toda a sua doutrinação socialista marxista. Lá ele conhece Olga Benário e Olga Benário vem como guarda-costas de Luiz Carlos Prestes para colocar em prática o seu plano, a implantação, através de uma revolução socialista, de um governo popular no Brasil. Tanto que Olga Benário, ela era uma agente soviética
guarda-costas de Luiz Carlos Prestes, para colocar em prática o plano, né, de implantar a Revolução Socialista no Brasil. Só que daí, né, como era de se esperar, né, o envolvimento pessoal de Luiz Carlos Prestes com Olga acabou se tornando, digamos assim, muito intenso. E os dois se apaixonam, se casam e vêm para o Brasil. Só que eu não sei muito bem, né, se eles se casaram lá para eles conseguirem o disfarce ou se eles se casaram aqui no Brasil. Só que os dois haviam se casados e entrado no Brasil. Só que pelo que eu verifiquei, né, historicamente, eles entraram no Brasil com nome falso. Só que, porém, era um nome falso de casal. Bem, o Partido Comunista, né, como ele havia se associado à Aliança Nacional Libertadora, eles optaram, né, pela Revolução Armada para a tomada de poder. Então não era toda ali a ANL que propunha a implantação do socialismo através de uma revolução armada. Era o Partido Comunista que acabou se tornando ali, digamos, a força dominante dentro da ANL. Então o objetivo era fazer o quê? Era pegar os principais tenentes, os principais comandantes dos quartéis que simpatizassem com a causa comunista. E esses líderes, né, tenentistas, eles iriam fazer o quê? Eles iriam organizar levantes em seus respectivos quartéis para, a partir daí, né, lançar ataques contra as principais forças do governo. Bem, Getúlio Vargas, ele, né, tinha um serviço de informações bem eficiente. Então ele já sabia o que estava se passando. Então acabou acontecendo, basicamente, que Getúlio Vargas ele faz o quê? Getúlio Vargas ele neutraliza as principais forças tenentistas, então, ou seja, como ele já sabia dessa possível revolução de caráter socialista, ele neutraliza os ataques nos quartéis, só que ele permite que um quartel só se rebele, que foi basicamente o quartel do Rio Grande do Norte. Então, o único quartel que havia ali se rebelado é, na nessa revolução organizada pelo Partido Comunista juntamente com a ANL foi o quartel de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, com isso, acabou acontecendo, né, que a revolução deles acabaram ali fracassando. Tanto que esse golpe ficou conhecido como intentona comunista. Foi conhecido como intentona comunista porque eles, né, tinham ali o intento de organizar a revolução a partir da tomada dos quartéis. Só que Getúlio Vargas ele já sabia do possível ataque, do possível golpe. Então ele neutraliza os outros quartéis a fim de isolar a intentona comunista apenas em um local específico. Ou seja, Getúlio Vargas encurralou ali os golpistas. Por quê? Getúlio Vargas ele tinha planos de continuar na presidência da República. Por quê, professor? Porque, de acordo com a Constituição, ele tinha que entregar o governo em 38. Então, como uma ação gera uma reação, Vargas faz o quê? Logo depois da intentona comunista, ele rapidamente controla a situação, prende vários líderes da ANL, vários líderes socialistas e, sobretudo, né, ele declara o estado de sítio, válido em todo o território nacional até 1937. E juntamente com o estado de sítio, Vargas ele proclama o estado de guerra interno, ou seja, guerra contra quem? Guerra contra os socialistas e qualquer força opositora ao seu governo. E daí então agora vamos ver as consequências, basicamente, né, desse estado de sítio. Que a maioria de vocês já até sabem, né, que foi ali a promulgação do golpe que deu origem ao Estado Novo no Brasil. Então, como justificativa, né, para a implantação da ditadura do Estado Novo,
Getúlio Vargas, né, ele conseguiu convencer os principais líderes políticos de que o Brasil estava sofrendo uma ameaça comunista. Então a solução para vencer esta ameaça seria a criação de um governo forte, autoritário, centralizado e um grande líder. Então Getúlio Vargas ele faz o que? Ele convoca ali o capitão Olímpio Mourão Filho, e o Olímpio Mourão Filho ele cria um plano falso. E esse plano, conhecido como Plano Cohen, a partir desse plano, o plano previa que os comunistas iriam assumir a liderança do país, incendiar as igrejas, matar toda a população cristã e implantar a ditadura do proletariado, fazer a reforma agrária, expulsar as pessoas de sua casa. Era um plano bastante assim alarmante, um plano que foi criado para causar medo na população. Então Getúlio Vargas, através do seu plano Cohen, ele conseguiu convencer as principais lideranças políticas da época sobre a necessidade da implantação de uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, que teve seu início em 1987 até o seu fim em 1945. Bem, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Aqui embaixo tem o meu contato de novo, prof.charlescamila@hotmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda perguntas para o meu e-mail que